E aí, galera, tudo bom? Professor Eric Soares aqui com vocês para tratar de um assunto muito importante, gente. Nós vamos entender agora como é que você é avaliado. Vamos entender como é que você vai como é que você conquista a sua nota final, beleza? Então aqui nós vamos analisar 5 competências da sua dissertação argumentativa segundo o INEP. São elas: adequação à linguagem padrão, adequação ao tipo de texto e ao tema, que aí vai envolver repertório sociocultural, construção, seleção, organização, relação dos seus argumentos, que é o projeto de texto, coerência textual na competência 3, coesão textual na competência 4 e proposta de intervenção para o problema apresentado na competência 5. Beleza? Baseado nessas 5 competências, você vai agora ser avaliado. Vamos fazer uma avaliação de um texto aqui feito especialmente para você, para que você analise os possíveis erros que podem comprometer a sua nota final. Beleza? Então vamos lá, vamos comigo. Como é que nós temos aqui? Primeiro um exemplo vai de um texto de 2018, tá? Vale lembrar que em 2018 nós tivemos como tema a manipulação do comportamento do usuário pelo controle de dados na internet. Veja bem, esse tema é uma frase-tema complexa. É claro que aqui eu não tenho os textos motivadores, mas eu queria que você analisasse de cara já o que vai determinar a abordagem completa do tema. E aí vai o primeiro segredo. Qual é? Para que haja uma padronização nas correções textuais, você precisa necessariamente adequar-se ao que a frase-tema te pede. Então o que a gente precisa analisar? Quais são as expressões-chave que vão determinar a abordagem completa desse texto, tá? Vamos visualizar aqui o que a gente vai ver. Pessoal, primeiramente, uma palavra que vai indicar o seu problema, aí nós temos aí manipulação, beleza? Manipulação, e é claro que a manipulação vai acabar sendo do comportamento do usuário. Você tem aqui controle de dados, que vai te dar a especificação para esse problema, e você tem a palavra que vai indicar, a palavra que indica o tema, que é a palavra internet, beleza? Tendo em vista esse padrão aí, o que nós vamos fazer? Nós vamos procurar no texto essas 3 expressões, para garantir que você abordou de forma completa o tema. Isso é determinante, porque pode gerar uma grande perda de pontos nas competências que se referem aos conteúdos. Por exemplo, se você deixar de falar a palavra internet, você zerou seu texto, tá? Você fugiu completamente do tema. Mas, mesmo que você não fuja completamente do tema, existe o risco de você tangenciá-lo, que é uma fuga parcial. Essa fuga parcial se dará se você, por acaso, deixar de falar da manipulação ou deixar de falar do controle de dados. Então, por esse motivo, os corretores vão ficar atentos se você utilizou todas essas expressões para montar o seu texto, a sua tese, beleza? Então vamos lá, seguindo para o texto. Primeiro na introdução, a obra 1984 do escritor George Orwell. O que eu posso perceber logo de cara? Veja bem, quando eu tenho, pessoal, essa expressão ó, de George Orwell, do escritor George Orwell, o que eu tenho? Isso aqui vai funcionar, pessoal, como um adjunto adnominal da obra. Então, não deveria haver vírgulas aí. Já percebi uma falha. Então, eu já posso colocar na conta da competência de número 1, que é a adequação à linguagem padrão. Beleza? Vamos lá. Retrata uma sociedade marcada pelo total controle de um ditador, o grande irmão. Opa, já aqui de cara eu vejo o seguinte, eu tenho um travessão e eu tenho um ponto. Um travessão e um ponto. Veja bem, se eu estou fechando o período, não havia necessidade de um travessão. Então, nesse momento, já posso contabilizar um outro erro na competência 1. O que vai ser determinante agora? Mais um erro na competência 1, eu já vou perder 40 pontos. Beleza? Vamos lá, continuando. Odiernamente, a condição manipuladora imposta pelas empresas virtuais, olha aí, ó, atenção para esse ponto, condição manipuladora, já levei em consideração aí a primeira expressão que era manipulação. Aí eu tenho imposta pelas empresas virtuais. Tranquilo, já vou levar em consideração aqui a minha internet, certo? Já é uma expressão que vai indicar a internet. Mas vamos lá, continuando. Por meio do direcionamento de informações. Gente, o que é direcionamento de informações? Nada mais é do que a questão do controle de dados, beleza? Por algoritmo. Tanto é que eu utilizo a expressão algoritmo aqui, e aí é realmente um sinônimo desse controle de dados. Inclusive o texto motivador traz isso para ti. Isso já vai dar uma dica para o corretor. Esse aluno abordou de forma completa o texto. Então ele já não vai ter aquela penalização.
Se por acaso eu deixasse de falar de controle de dados, de manipulação, a orientação do INEP é: você deve perder 160 pontos na competência 2, 160 pontos na competência 3 e 160 pontos na competência 5. Então, perdendo isso, você teria no máximo uma nota que pode chegar a 520 pontos, se você tirasse a nota máxima na 1 e na 4. Professor, por que eu vou tirar pontos da 2, da 3 e da 5? Porque são justamente as competências que se relacionam aos conteúdos. E um tangenciamento do tema vai incidir diretamente nessa correção. Beleza? Então vamos lá. Nesse caso, essa redação já superou esse problema, porque já expressou a manipulação, já falou do algoritmo, que é o controle de dados, e já falou da internet, tá? Então vamos lá, continuando. Pode representar uma situação semelhante. Veja que eu falei de controle do ditador aqui em cima, veja que eu falei do controle, e aqui eu vou falar de uma situação semelhante, que nada mais é do que o controle de dados, certo? Dessa forma, surge um cenário desafiador. Olha a noção de problema. Aqui é uma marca de opinião, eu estou afirmando, existe um problema, um cenário desafiador de indução comportamental. Olha só a referência de novo. Se é indução comportamental, eu tenho aqui o quê? Indução comportamental, eu tenho uma manipulação, certo? Da sociedade, desenvolvido tanto pelo despreparo do cidadão. Quando eu trago despreparo do cidadão, o que eu vou ter aqui? Eu vou ter o que eu vou chamar de argumento 1. Quanto pela precariedade estatal em estabelecer as demandas legislativas. Aí eu tenho o argumento 2. Mas vale um destaquezinho para você, ó. Quando eu utilizo essa expressão, tanto quanto, eu não preciso colocar uma vírgula. Isso aí já vai incidir no terceiro erro de competência 1. Essa redação já perdeu 40 pontos na competência 1. Beleza? Fechou a introdução? Vamos ver se ele respeita o projeto de texto. O que é o projeto de texto? Eu entendo que a preparação vai ser trabalhada no primeiro parágrafo de desenvolvimento, tá? Que eu vou chamar de D1. E a segunda, precariedade estatal, vai ser trabalhado no segundo parágrafo de desenvolvimento, o que eu vou chamar de D2. Beleza? Assim, eu fecho a análise da introdução. Vamos ver se agora esse aluno conseguiu manter esse projeto de texto proposto por ele. Primeiro vai uma dica, ó. A coesão, que é a competência 4, ela vai cobrar elementos interparagrafais, e aqui eu vou utilizar nesse contexto, o elemento coesivo interparagrafal, e eu vou precisar daqueles intraparagrafais, que vão ligar as partes dentro do parágrafo, beleza? Vamos lá. Nesse contexto, a rapidez nas transformações informacionais e o despreparo da população nesse contexto configuram-se como impulsionadores do imbróglio. Tenho aí um tópico frasal e já vou respeitar aí nesse momento o projeto de texto, porque eu falei do despreparo da população. Então eu já tenho aí, eu já afirmei no tópico frasal do segundo parágrafo o respeito a esse projeto de texto, algo positivo para a redação. Vamos lá. Todo argumento ele precisa ser fundamentado e esse repertório sociocultural deve ser produtivo. Então eu preciso ter um repertório que seja legitimado por uma das áreas do conhecimento, que seja pertinente porque precisa estar atrelado à discussão temática e precisa ser produtivo porque deve servir para fundamentar o seu argumento, beleza? Vamos lá. Nesse viés, olha só um elemento coesivo intraparagrafal. Isso já vai ser pontos lá na competência de número 4. Após a Guerra Fria, final do século XX, com o avanço do capitalismo, o processo de globalização intensificou-se, assim como seus efeitos. Pronto. Isso aqui é o que eu vou chamar de fundamentação. Isso aqui, pessoal, vai incidir lá na minha competência de número 2. Competência de número 2. Beleza? Vamos lá. Agora eu preciso relacionar com o meu tema. Como é que foi feito? Diante disso, nota-se o direcionamento de informações, estou falando de manipulação de algoritmo, de informações virtuais, com fins políticos, econômicos e ideológicos, como fato que reflete pontos dessa realidade preocupantes. Aqui surgiu um problema, porque o que acontece? Existe uma certa ambiguidade na concordância. Olha só, quando eu tenho fato, está no singular. Quando eu apresento aqui pontos, está no plural. Veja bem, eu coloquei preocupantes. Na verdade, eu estou me referindo a pontos. Porém, o corretor pode entender que, justamente porque é inicialmente no singular o fato, ele pode entender que houve aí um erro de concordância.
Aí o que eu vou fazer, professor? Aí não tem o que ser feito. A única coisa é reduzir esse tipo de construção para que não haja a possibilidade do erro, beleza? Nessa perspectiva, o que eu tenho aqui nessa perspectiva? Outro elemento coesivo, tá? Outro elemento coesivo intraparagrafal. Surge o risco ao equilíbrio social, a exemplo das últimas eleições presidenciais. Olha só um outro repertóriozinho bacana, eleições presidenciais. Estou citando um exemplo, tá? Influenciadas por manipulações informacionais através do Facebook. Nesse momento, o que eu tenho? Faltou um fechamentozinho do parágrafo. Você poderia colocar logo, assim, e reafirmar o problema trabalhado, beleza? Isso vai gerar perda de pontos, professor? Não necessariamente. Pode gerar, mas não necessariamente vai gerar. Tranquilo? Fica a dica de você sempre fechar o parágrafo colocando uma conclusão. Com um elemento como logo, assim, dessa forma, um elemento conclusivo. Beleza? Vamos ver aqui, continuando com a ideia de projeto de texto, se aqui eu falei sobre a questão do despreparo da população, no próximo eu preciso falar da ineficácia do Estado. Vamos ver o segundo parágrafo de desenvolvimento. Outro sim, elemento conectivo, aí eu tenho aqui, ó, outro sim, elemento conectivo, isso aqui vai gerar relação da competência de número 4, coesão textual, beleza? Já é um ponto positivo para mim. A inoperância estatal brasileira, vou falar da inoperância, então o que eu fiz aqui? Eu cumpri o meu projeto de texto, beleza? A inoperância estatal brasileira, no que se refere à educação digital, bem como as dificuldades de efetivar a regulamentação prevista no Marco Civil da Internet, Lei de 2014, compromete a resolução do impasse. Ponto. Perfeito esse primeiro momento. Aí, inclusive, eu já iniciei aqui com um elemento que indica conhecimento de mundo, tá? Então, isso aqui também vai incidir lá na competência de número 2, beleza? Competência de número 2. Beleza, vamos continuar aqui. Compromete a resolução do problema. Professor, quando eu tenho aqui, ó, no que se refere à educação digital, bem como as dificuldades, não está se referindo aos dois? Então não seria um sujeito composto? Não quando eu coloco essa vírgula. Quando eu coloco essa vírgula, eu indico que isso aqui é uma comparação. Portanto, essa vírgula e essa vírgula fazem com que esse compromete, que é o verbo, concorde apenas com a educação digital. Beleza? Essas duas vírgulas cabem aí e eles vão permitir o entendimento de que eu estou fazendo uma comparação e não uma soma. Portanto, eu não tenho um sujeito composto. Compromete a resolução do impasse. Com isso, olha só com isso. Olha que coisa bacaninha. Com isso, nada mais vai ser do que um elemento conectivo intraparagrafal. Aí eu já estou garantindo a pontuação máxima na competência de número 4. Ratifica-se o pensamento do jornalista Gilberto Dimenstein, o qual designa o brasileiro com direitos adquiridos, porém não usufruídos. Gente, há aqui uma pequena falha. Quando eu coloco assim, também não deveria haver essa vírgula, porque aí eu entendo que esse assim vai estar funcionando como conectivo. E esse assim não necessariamente se refere a uma conclusão nesse sentido. Aí é uma comparação. Portanto, eu tenho uma vírgula inadequada. Já é uma outra falha. Professor, eu vou perder mais de 40 pontos na competência 1? Não necessariamente, tá? Se a quantidade de erros não for uma quantidade exagerada, você não perde mais do que 40 pontos. Vamos lá. Também ocorre com os usuários dos meios virtuais, os quais não desfrutam da proteção legal, expondo-se à manipulação. Olha só o detalhezinho do expondo-se. Quando eu trabalho com expondo-se, gente, eu tenho um gerúndio, então ele marca também essa ideia conclusiva, algo positivo para a minha competência de número 3. E para fechar, conclusão, é um problema, porque aqui eu vou trabalhar, pessoal, com competência de número 5. Então o que eu vou ter? Ó? Diante desse impasse, elemento conectivo, beleza, é necessário que o Estado, agente responsável pela ordem social, aí eu já tenho aqui um detalhamento, porque eu estou explicando quem é o agente, por meio do Ministério da Justiça, é só outro agente, aí não vai contar como modo, tá? Promova, aqui aparece a minha ação, promove investimentos na segurança informacional, por intermédio do incremento de delegacias virtuais, bem como da aplicação legislativa. Aqui surgiu um problema, porque está genérico, ó. Que aplicação é essa? Aplicação legislativa, como se eu deixasse isso muito abrangente, tá? A fim de garantir, o afim aparece de maneira bacana, o controle de possíveis abusos. Outro problema de generalização. Que abusos são esses, tá? Então eu tenho um outro problema de generalização.
Ademais, segundo a proposta, as escolas devem discutir o tema de modo a restringir o controle virtual às páginas literárias de Orwell. O que eu tenho? Eu tenho só agente, ação e a finalidade. Algo positivo, eu retomei o repertório inicial, que é de George Orwell, porém, eu corri o risco, por essas generalizações, de perder pontos na competência de número 5. E foi o que aconteceu. Olha a nota final aí, ó. Competência 1, 160, é o que a gente já tinha visto nos erros. Competência 2, 200, ótimo, tem um repertório sociocultural produtivo. Competência 3, 200 pontos, porque foi atendido ao projeto de texto e houve aí o respeito à coerência textual. Competência 4, perfeita, 200 pontos. E competência 5, a generalização, provocou a perda de 40 pontos. 920 foi uma boa nota, porém, poderia ser um pouquinho melhor com alguns cuidados. Fique atento a isso que a gente vai conseguir melhorar a nossa redação. Galera, a gente se vê na próxima. Até mais!